Bom dia, hoje dia 22 de junho de 2020, já estamos ao ar mais uma vez com o nosso programa, trazendo as informações sobre o coronavírus para você. E olha, já estamos ao ar pelo Facebook da Unifimes, que é o Centro Universitário de Mineiros, e também pelo Facebook dos nossos parceiros. E olha, também já estamos ao ar pelo YouTube da Unifimes, você entra no YouTube, digita @unifimsoficial ou youtube.com/unifimesoficial, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para ficar recebendo todas as nossas informações diárias pelo seu YouTube também. E olha, como eu disse agora há pouco, já estamos ao ar pelo Facebook dos nossos parceiros. Caso você queira ser um dos nossos parceiros, você manda um WhatsApp para a gente pelo 64 99695 7612. Repetindo, 99695 7612. Você manda um WhatsApp para a gente que a gente vai fazer toda a orientação para você ser um de nossos parceiros e retransmitir a nossa live que vai ao ar de segunda, quarta e sexta-feira às 9 horas, horário de Brasília. Lembrando, não tem custo nenhum para fazer ser um de nossos parceiros, basta você mandar o WhatsApp que a gente faz toda a orientação para você, tá? E já estamos ao ar pelo Facebook dos parceiros, que são o Mercadão da Eletrônica, o jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM aqui de Mineiros, a Rádio Eldorado também aqui de Mineiros, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, o jornal A Tribuna Piranhense, a Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson lá de Costa Rica, a revista Celebridade de Iturama, lá em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedor de internet da Usina Net lá de Costa Rica, a Ideias Produções de Rondonópolis, a Folha de Caiapônia, Prefeitura de Alcinópolis e também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alcinópolis. E a página Eu Conto Tudo, lá de Costa Rica, e o Observatório Covid, da UFJ, Universidade Federal de Jataí. Bom, e o nosso entrevistado, começando essa semana, ele é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás e professor da Educação Básica em Mato Grosso. Hoje eu converso com o professor Alexandre Eduardo Santos. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todas e todos. Me ouvem bem? Sim, com certeza. Alexandre, hoje acho que a gente vai falar sobre as desigualdades sociais em tempos de pandemia. Fique à vontade para você se apresentar para o nosso público. Bom, eu sou professor de Geografia numa escola da rede estadual no município de Pontal do Araguaia, no Mato Grosso, mas eu resido ainda em Goiás, que é em Aragarças, né, aqui que formam 3 cidades. Primeiramente, eu gostaria de externar, né, meus sentimentos às famílias das mais de 50 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. É muito triste a gente alcançar essa marca. E gostaria também de agradecer ao convite, em especial ao professor Zaqueu. É importante a gente pensar que esse tema ele é fundamental para a gente entender um pouco o que tem acontecido no país, né? E parabenizar essa iniciativa da Unifimes de proporcionar um diálogo, né, entre a academia, a universidade e a sociedade, num momento em que o conhecimento científico é tão necessário. As desigualdades elas já existiam antes da pandemia. Você acha que com essa pandemia, com esse isolamento social, podemos dizer que elas ficaram mais evidentes agora, com esse momento que a gente está vivendo? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente começar a nossa conversa. Se a gente considerar os últimos discursos que a gente ouviu ultimamente, que é bastante importante, né? Ouvia-se muito falar no início da pandemia e até hoje que estávamos todos no mesmo barco, né? E aí a sua pergunta vem a questionar se essas desigualdades estão mais evidentes agora. Eu diria que não, ponderando que pode ser relativo. Por que eu digo isso? Se a gente for pensar a trajetória do Brasil, essa trajetória ela vai mostrar para a gente que desde os colonizadores que invadiram o território, sobre a lógica do capitalismo mercantil, a desigualdade se instalou no Brasil e ela permanece até hoje, né, mesmo o capitalismo tendo se atualizado.
E olhar para essa trajetória do Brasil a partir de hoje nos permite entender que as coisas mudam para permanecer do mesmo jeito que foram o tempo inteiro, né? Então, a desigualdade social ela é uma característica presente na nossa escola, na nossa história, desculpa, e essa desigualdade ela é tão problemática no Brasil que nos faz ocupar a 7ª posição de país mais desigual do mundo, né, conforme o relatório da PNUD, que foi divulgado ano passado. Então, frente a isso, acho que a gente tem que se perguntar, vamos repensar um pouco. Quem que só notou os problemas da desigualdade social no Brasil só agora e por quê, né? Porque essas desigualdades, elas, como eu pontuei, elas são evidentes em todos os momentos da nossa história, né? Mas talvez agora esse assunto esteja mais presente nas redes sociais, né? A gente parou um pouco para conversar sobre isso, mas essas desigualdades sempre estiveram aí escancaradas para quem quisesse ver, né? E existe algum ponto crucial que tenha aumentado essa desigualdade social? Assim, o Brasil nasce desigual. Então, como eu pensei, essa desigualdade ela surge a partir do momento que os europeus chegam no Brasil, né? Nós tínhamos aqui povos indígenas que viviam com uma relação diferente com o território, que não tinham noção de propriedade. Então, a partir do momento que há um choque cultural e econômico entre esses dois povos, os europeus e os povos indígenas, se instala essa desigualdade e ela, a partir de então, ela só tende a aumentar, né? Tudo que acontece desde o momento em que começa a utilizar a população negra como força de trabalho escravo, depois quando vem a abolição da escravatura, tudo que acontece vai fazendo com que esse sistema de desigualdade se perpetue aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que é difícil pensar um momento em que isso se acentuou especificamente, porque está presente no decorrer da história como um todo. Professor, como que assim, podemos falar de igualdade aqui no Brasil, sendo que uma grande parcela da população ela não tem acesso a itens básicos, como saneamento básico, uma saúde mais qualificada, educação? É aí que está o X da questão. Como que a gente fala de igualdade no Brasil? É praticamente impossível a gente considerar a igualdade no nosso país em nenhum aspecto, seja ele de classe, de raça, de gênero e das oportunidades de um modo geral, né? Porque se a gente for pegar só os dados de acesso à água potável no Brasil, por exemplo, né, que é o país que dispõe da maior reserva de água doce do planeta, cerca de 35%, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Ora, 35 milhões, se a gente tem noção de quanto esse número significa, a região centro-oeste tem aproximadamente 18 milhões de habitantes, então esse número é como se toda a população da região centro-oeste, toda a população da região norte tivesse problema de acesso à água, né? Fora os outros problemas que a gente tem, como corte por inadimplência, problemas de infraestrutura das redes de distribuição. E aí, como que a gente pensa o básico de uma possibilidade de justiça social e de igualdade sem água? Né? Então, sem água não existe condições mínimas de higiene, né, que é essencial para a saúde, para muito além do coronavírus, né, uma questão de dignidade. E como que a gente pode melhorar essa situação? Tem aonde começar a mexer nessa estrutura física do nosso país para melhorar isso? Olha, isso é uma questão muito importante, porque é uma constatação que eu gosto bastante que diz assim, que o brasileiro, via de regra, ele gosta de fazer caridade, mas ele não gosta de justiça social. O que significa isso? Eu ajudo, eu faço uma doação, mas não me posiciono para que essas pessoas que precisam dessa doação não precisem dessas doações mais. Né? Então, se a gente pega essas ações solidárias que estão acontecendo frente à pandemia, a gente vai notar que a grande maioria dela vai se dar no âmbito das doações. Essas doações são importantes? São muito,
mas elas param por aí. Então, se a gente pensa a respeito da água, por exemplo, uma família ela não precisa de um caminhão-pipa, não precisa de receber água, ela precisa de água tratada disponível na torneira o tempo todo, né? Então, uma família não precisa só de uma cesta básica, uma família precisa ter renda digna para consumir o que ela precisa, que vai para muito além de uma cesta básica, né? Então, pensar a melhora desse cenário seria só a partir do caminho de políticas que promovam a justiça social a fim de garantir, de fato, a melhoria dessa situação. Isso seria então dizer que a desigualdade ela é uma questão de percepção e educação da sociedade? Aqui nós temos pontos importantes também. Eu diria que antes de uma questão de percepção, só do olhar, existe uma questão de consciência e uma questão de empatia, que também vão estar relacionadas com as questões de percepção e de educação. Primeiro, porque é necessário nós termos consciência de quem que a gente é e qual que é o nosso lugar no mundo. Quem que eu sou, onde que eu vivo, quais são as minhas relações. E, atualmente, há um número muito grande de pessoas que defendem pautas contra si mesmo. Se a gente puder pensar algum exemplo, a gente pode citar os trabalhadores que defendem o fim dos direitos trabalhistas. Quais que são as bases para as pessoas chegarem a essa conclusão? Então, você tem trabalhadores que vão defender as reformas que não são benéficas a ele. Então, o problema da consciência ele é muito sério, porque é importante a gente saber quem a gente é e onde que a gente está inserido. Que aí entra o papel muito importante da educação com vistas à emancipação cidadã. Ou seja, a educação como forma de construir o cidadão consciente dos seus direitos, principalmente dos seus direitos. Depois que a gente tem essa consciência de direito, de entender quem a gente é e onde que a gente está inserido, aí vem uma questão de empatia, que também é uma questão de humanidade, né? Porque não é porque eu não tenho água potável na minha torneira que a luta pelo acesso à água também não é minha. Então a gente precisa pensar um pouco mais a partir da coletividade e sermos mais solidários ao invés de sermos tão competitivos como a gente tem sido ultimamente. Professor, esse ano a gente vai entrar, estamos em ano de eleição. E os políticos ainda prometem, né, saneamento básico, prometem melhorar a educação, prometem melhorar a saúde. E nós sabemos que isso já é composto pela Constituição como itens para a sociedade seguir em frente. Como que você vê isso? Exatamente, eu acho que aí está o problema que faz as relações. Então, a gente tem um cotidiano em que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, e o saneamento básico, que é um direito, se mantém como problemática. Então, se a gente for pensar nos direitos da pessoa, o saneamento básico é o que está ali como, de fato, alicerce para a gente construir uma sociedade relativamente digna. Se a gente pega a lei do saneamento básico, a gente vai encontrar lá o primeiro princípio fundamental, que é a universalização do acesso à água, ou seja, que a água fosse acessada por todos. Como já pontuei, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água. Então, por que isso não se efetiva de fato? Né? Por que essa política ela não consegue efetivar esse direito básico que está previsto em lei? Né? Então, é importante a gente pensar de que forma que manter esses problemas da sociedade são utilizados como discurso e vai fomentar práticas políticas e promessas de campanha. Então, a gente tem que pensar como que isso está presente. Ora, todo ano de eleição vem as mesmas promessas referentes que o Poder Executivo e Legislativo, tanto municipal, estadual como federal, vai haver sérios investimentos em infraestrutura básica, em educação, em saúde, em segurança. E se a gente for pensar aqui no Brasil, justamente esses três elementos desse discurso de eleição,
é justamente onde está residindo os nossos três principais problemas, que é a saúde, que entra o caso do que está acontecendo agora, educação, que também está diretamente ligada com isso, e a própria segurança, né? Então, a gente precisa estar mais atento a essas propostas de governo e cobrar a efetivação dessas propostas de forma contínua. A gente precisa participar mais efetivamente da política, né, que seja apenas no âmbito local, participar das audiências da Câmara Municipal, cobrar dos vereadores o que está sendo pensado a respeito disso, porque é uma prática muito comum nesse país, né, deixar essas necessidades fundamentais da educação da população que é mais pobre só na promessa, né? Bom, professor, a gente está recebendo algumas questões aqui pelo nosso WhatsApp. A Carol Rodrigues, ela falou assim, muito bom os esclarecimentos, professor, parabéns. Considerando que a educação é o início de tudo, como falar em igualdade quando temos tantos estudantes sem acesso à educação? Ótima pergunta, agradeço. Tudo isso que a gente tem pensado desse contexto de desigualdade que se instala no país também vai se aplicar à educação. E é importante a gente pensar que a educação agora parece que a gente está preocupado mais com a questão relacionada à internet, que se todos os estudantes tivessem acesso à internet, o problema estava resolvido, né? Então a gente volta aí, se a gente for pegar só a internet, que é um grande problema, mas não é o único, a gente já ia ter uma situação de desigualdade extremamente violenta. Por quê? A gente sabe a realidade das famílias mais pobres, que não têm acesso aos equipamentos em si, e também não têm acesso à própria internet. Então, muitos sistemas de ensino, prefeituras, municípios e, inclusive, as redes particulares, adotaram a educação à distância como uma alternativa, né? Mas é importante a gente considerar que essa modalidade de ensino, principalmente para estudantes do ensino fundamental e médio, ela é bastante problemática, sobretudo na rede pública. Porque se a gente pensar quais são as condições necessárias para que eu consiga estudar, né, para além do ambiente da escola, né? Então, você estudar em casa exige uma estrutura material, você precisa de um espaço adequado, você precisa de mesa, de cadeira, dos recursos didáticos, livros, né, as apostilas, computador, uma série de materiais que a grande parte da população não dispõe, né? Além disso, existe também uma questão de que, sem o professor, o processo ele fica muito comprometido, porque aprender exige inúmeras ações pedagógicas e cada aluno aprende de uma forma. Então, se a gente pensar essa educação não presencial, né, o professor é um profissional indispensável nesse processo, né? Porque é só o professor que é capaz de reconhecer as diferenças de aprendizagem entre os alunos e, a partir delas, estabelecer ações e estratégias para que os alunos aprendam. Quando a gente pensa numa modalidade EAD, por exemplo, é o mesmo material para todo mundo, é a mesma atividade para todo mundo. Quem tem dificuldade não vai conseguir fazer. Se a gente pensa o apoio familiar, os pais, os responsáveis, que muitas vezes não têm condição de oferecer um apoio ali, a gente tem caso de pais que são analfabetos, que não tiveram acesso à educação, inclusive se a gente pensar em famílias que tiveram acesso, também não têm conhecimentos pedagógicos, então esse é um problema que vai fazer potencializar essas desigualdades, né? Então essas políticas de governo para a educação nesse momento, tem ido nesse caminho de aumentar a desigualdade, né? Principalmente por conta dos processos de seleção, como o Enem, por exemplo. Se a gente for pensar a rede estadual de Mato Grosso, mais de 50% das escolas não estão tendo aulas. Ou seja, como que esses estudantes vão competir num processo de seleção contra quem está estudando de casa, no conforto, de
dos bens materiais necessários. Então, vai acirrar essas desigualdades, né, que vai separar quem teve essas condições de seguir uma rotina de estudo e aqueles que não tiveram essa oportunidade, né? E aí é importante a gente pensar que o aluno de escola pública, ele tem um contexto, principalmente de escolas mais periféricas, eles têm um contexto mais complicado. Então, muitos precisam trabalhar, a situação de crise que se instala nesse momento faz com que eles precisem, não priorizem a educação nesse momento por questões de necessidade, né? Então, complica bastante e aumenta essas desigualdades que já são históricas no nosso país, né? Professor, a gente recebeu mais uma pergunta aqui da Juliana Prado, aqui pelas redes sociais. Ela está perguntando assim: como pensar em uma disputa igual, com metodologias tão distintas entre os alunos da rede pública e privada nesse momento de pandemia? Lembrando que a prova do Enem é a mesma para todos. É exatamente aí que reside o problema. Você tem uma mesma prova que avalia as mesmas habilidades, mas que não considera os percursos históricos e nem os contextos em que cada estudante está inserido. Então, nesse momento, se a gente for pensar essa diferença entre estudantes de escolas particulares que estão tendo acesso às aulas à distância, são aulas que acontecem em muitas escolas, estão acontecendo no período normal, só que à distância, considerando que a maior parte desses alunos tem condições estruturais de participar dessas aulas, né? Então, enquanto que o aluno de escola pública não vai ter, isso aí a gente pega o Enem vai revelar, como já vem revelado há muito tempo, quem são as pessoas que vão ter acesso aos cursos, principalmente aqueles mais disputados, e aí mais uma vez a gente precisa reafirmar nossa luta para adiar o Enem, né, e manter as ações afirmativas para poder conseguir inserir população pobre, população negra, mulheres, LGBTs, trabalhadores de um modo geral, na educação superior. Professor, você acredita que a desigualdade social hoje no Brasil, ela seria um mito ou um objetivo a ser alcançado? Então, aí tá uma questão importante também, porque a gente não tem como pensar a igualdade social no Brasil considerando o atual modelo de sistema econômico que a gente tem, né? Então, a fome, a pobreza, a miséria, o desemprego, a má distribuição de renda são coisas inerentes ao nosso modo de produção atual, que é o capitalismo, né? Porque é a partir desses problemas que você tem uma base para sustentar o superconsumo, né? A gente tem um grupo da população que consome muito além do necessário e um grupo da população que não acessa nem o básico. Então, isso está relacionado com a estrutura do modelo econômico que a gente tem, né? Então, um caminho possível seria o rompimento desse sistema que ele é excludente, né? Se a gente for pensar alguns países que também têm esse sistema econômico, mas que foram para um caminho um pouco diferente, como a Noruega, por exemplo, que apresenta o maior IDH do mundo, né? Eles mantiveram as práticas capitalistas, mas fizeram grandes investimentos no social e conseguiram, então, reduzir a desigualdade social e melhorar a distribuição de renda. O que significa isso? Toda pessoa que trabalha na sociedade hoje, ela tem um papel importante, né? Então, qual que é a diferença se a gente pensar, por exemplo, de um médico para um gari, né? Socialmente falando, qual que é a importância dos dois? A gente percebe quanto que é ruim quando o caminhão não passa para recolher os nossos resíduos, né? Então, lá na Noruega, por exemplo, a gente tem uma valorização de todos os profissionais. Então, é possível pensar você ter uma qualidade de vida sem ter que necessariamente seguir pelo caminho daquela formação que a gente vê como alternativa de melhorar de vida, né? Que são as engenharias, a medicina. Então, qual que é o problema de nós termos uma sociedade em que a empregada doméstica ganhe bem, que o gari ganhe bem, né? Que todo mundo tenha condição de consumir o suficiente
para ter uma vida digna, né? Então, se a gente for pensar, o Brasil ele teria todas as condições para seguir nesse caminho, né? Mas o projeto que está em curso nesse momento tende a fazer com que a desigualdade só aumente, e muito provavelmente no pós-pandemia a gente ainda consiga subir algumas posições entre os países mais desiguais do mundo. Professor, infelizmente o nosso bate-papo está quase ao fim, mas para a gente finalizar com duas perguntas. Quando o Brasil ele se encontra tão polarizado ideologicamente e politicamente, alcançar a igualdade social, isso pode se tornar mais difícil? Infelizmente, sim. Se a gente pensar que, a partir do que a gente falou, tendo como base trabalhadores e a água, por exemplo, nós teríamos a seguinte situação, considerando essa polarização que existe no Brasil hoje, que a gente pode simplificar entre as pessoas de esquerda e as pessoas de direita. Se você tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água, e dentre eles você tem trabalhadores que se dizem de esquerda e direita, o que acontece? Você tem trabalhadores de esquerda sem acesso à água e você tem trabalhadores de direita também sem acesso à água. Então, dentro de uma mesma classe, que é a classe trabalhadora, ela se instala conflitos mediados por ideologias que muitas vezes as pessoas nem entendem. Então, às vezes as pessoas defendem ideologias políticas econômicas que não compreendem, e isso vai rivalizar entre a própria classe. Então, uma classe trabalhadora vai ter conflitos internos, enquanto que a classe política, que detém o poder, vai priorizar suas próprias demandas, né? Então, isso vai enfraquece a possibilidade de luta e garantia dos direitos, e nesse caso é preciso que haja um fortalecimento do que nos une, não do que nos separa. Se o problema de acesso à água é um problema de todos, independente do caminho ideológico que a pessoa escolheu seguir, é um problema que precisa ser resolvido e nós precisamos nos unir para cobrar que isso seja efetivado. Professor, a gente recebeu um recado aqui da Lucinei Martins, da Escola Estadual São Miguel, está parabenizando o professor Alexandre pelos os conselhos, pela entrevista de hoje. Um grande profissional e um grande contribuidor. E para finalizar o nosso bate-papo, como podemos nos tornar mais ativos para tentar minimizar as desigualdades sociais e econômicas no Brasil? Eu acho que é um pouco disso que eu falei. Nós precisamos pensar que se o nosso objetivo é diminuir as desigualdades sociais, em primeiro lugar, a gente tem que questionar e entender as raízes dessa desigualdade. Por que essas desigualdades acontecem? Por que essas desigualdades não são minimizadas? Então, a partir desses questionamentos, que a gente precisa ter uma tomada de consciência. Então, se a gente for pensar, nós temos uma população que é, em sua maioria, formada por mulheres, negros e trabalhadores. No entanto, esses grupos que são maioria, eles se tornam minoria, porque eles não dispõem de representatividade política que seja equivalente, né? E não tem e grande parte dessa população não vai ter o mesmo nível de acesso à educação e cultura das classes privilegiadas, né? Então, se eu tivesse que apontar um caminho, seria o de reafirmar aquilo que eu já coloquei, que seria pensar a partir da produção da nossa consciência, de entender quem que a gente é no mundo, e a empatia como meio de construir uma sociedade mais solidária, para só a partir daí a gente promover uma justiça social que vá para além da caridade. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Hoje nós conversamos aqui com o professor, ele é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás e professor da Educação Básica de Mato Grosso, o professor Alexandre Eduardo Santos. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e o espaço está aberto para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço mais uma vez, reafirmar a importância da gente discutir esse tema, né? Eu acho que a pandemia, por mais que ela não esteja revelando porque as desigualdades sociais estão aí o tempo inteiro,
mas ela nos fez conversar mais sobre isso. E, mais uma vez, eu agradeço à Unifirmes pelo espaço e que a gente possa seguir no diálogo sobre as formas de melhorar e minimizar os impactos causados por essa pandemia. Obrigado a todos pela participação e seguimos no debate para tentar melhorar essa situação. Obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nosso programa está chegando ao fim. Voltamos quarta-feira, às 9 horas, horário de Brasília. E lembrando, durante todo o nosso programa, a gente passou os nossos parceiros. Caso você queira ser um de nossos parceiros, manda um WhatsApp para a gente pelo 64 996957612. Você manda um WhatsApp para a gente que a gente vai fazer toda a orientação para você ser o nosso parceiro e retransmitir a nossa live pelo seu Facebook, pelo seu Instagram, pela sua rede social aí, tá bom? Não tem custo nenhum, nós somos um programa sem fins lucrativos, apenas com o intuito de levar informação de qualidade para a nossa população. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira.